Saudações terráqueos, estamos aqui no nosso programa Vozes do Vale, podcast e YouTube, né? Nossa entrevistada de hoje é a Regiane, do Recanto Cheio de Cheiro, aqui em Guararema, e é uma honra conversar com você, é um lugar muito bonito aqui, né? Bem agradável. Estou aqui com uma espumante kombucha que ela fez, ela que produz aqui, muito bom, por sinal. Obrigada. Quero saber, assim, me fala um pouco de você, assim, a sua relação com Guararema, né? Como você nasceu aqui ou você veio para cá? Como que é a sua história até você chegar nesse sítio aqui? A minha história é bastante diferente no sentido de que eu trabalhei até meus 30 anos com a CLT e trabalhava em São Paulo, morava em Mogi, trabalhava em São Paulo, ficava aquele caos. Aí eu sofri um acidente e vim me curar aqui em Guararema. Então eu comecei a princípio, as ervas medicinais, né? Então comecei a estudar as ervas medicinais, comecei a me interessar por ela, mesmo porque eu precisava me curar, né? Que eu, no acidente eu fiquei 1 ano de molho, né? Como que foi esse acidente que aconteceu? Então, eu estava num carro de um amigo e aí veio alguém na contramão e bateu, capotou por cima, Nossa. machucou perna, rosto, Isso foi que época, mais ou menos, que ano? há 30 anos 30 atrás. anos atrás. 30 anos. E nesses 30 anos, né, muita coisa aconteceu. Uhum, Mas voltando à base, né, o porquê que eu vim para cá? Eu vim uhum, para me curar, né? uhum, Então, por isso eu me interessei também com a qualidade de vida, as ervas medicinais. Eu tenho origem de índios também, né? uhum, 50% aqui. uhum, Então, quando eu pus o pé nessas terras maravilhosas, eu falei, bom, aqui é o meu lugar e daqui eu não quero sair, né? uhum, Então, Guararema para mim é minha casa, né? É um lugar que eu escolhi para viver mesmo e é uma cidade muito privilegiada. O clima, as pessoas, aqui é fantástico. Então, Sim, eu tenho, assim, eu conheço você desde, eu acho que eu era pequeno, porque você conhecia meus pais, né? sim, A conhecia. gente tem uma história assim, né? Uhum. E eu lembro que você teve uma época, bastante tempo, eu acho, você era taxista, né? Também. Ah, eu E que- tive várias fases Várias aqui, fases, né? né? É. Porque eu não, como eu era diretora de mídia, Hum, eu tinha um certo conhecimento das coisas orgânicas, das plantas medicinais, mas por conta da minha família, da minha uhum, mãe, que tinha muito conhecimento nesse sentido. uhum. E eu fui me adaptando, né? Eu troquei meu apartamento pelas terras e fui me adaptando, Essas né? terras aqui. Por essas terras aqui. Ah, Não tinha legal. nada, não tinha uma árvore. É, Então aí eu fui eu trabalhei como taxista, como vendedora de mel, vendedora hum, de vinho, hum, assim, muitos trabalhos. Eu trabalhei em hotel, caramba. né, então foi gradativamente até que chegou um momento que dava para eu fazer essa opção. Não, não vou trabalhar mais com o táxi, Uhum, vou trabalhar com as coisas que eu tenho aqui. uhum, Então, aqui é uma base agrícola, uhum, né, eu tenho plantação de morango, de hortaliças, né, toda essa parte de eh, cultivo orgânico, né, tudo que dá uhum, para plantar, que a sim, terra permite, sim. eu vou plantando. E em paralelo com as frutas, né, que elas foram, eh, eu plantei também diversos tipos de frutas e o morango começou a produzir muito. Eu falei: Hum. "Vou fazer alguma coisa com ele". Fez um investimento maior, assim, né? No Sim, morango. o principal da minha agricultura hoje é o morango, Hum, né, que são 2.300 pés hoje, olha. né, então tem bastante morango, né. E aí eu fui apresentada novamente ao kombucha, Uhum, né, que antigamente era só a gente tomava só uma colher de sopa do vinagre. Aí uhum. me apresentaram com misturas, né, com frutas, com especiarias, várias Hum. coisas assim. Mas explica pro pessoal que não sabe o que que é o kombucha. Não, o kombucha, ele na verdade é uma alga que Hum, ele vive no chá. hum, Então é um scooby, uma alga, vive no chá. Esse chá a gente pega ele e transfere para uma garrafa e coloca especiarias, frutas, suco de frutas, outras coisas, né, para saborizar ela. E ela é um probiótico. hum.
Porque o Scooby em si, ele é uma colônia simbiótica de bactérias e leveduras, que Hum, são as mesmas que tem no nosso corpo. uhum, Então ela trabalha todo o aparelho digestório, uhum, trabalha, né, facilita, né, equilibra o intestino, ajuda uhum, na absorção de nutrientes uhum. e é uma champanhe. E é muito bom, muito gostoso. Ela então eu faço, né, vários sabores, Aham. e aí os sabores que eu normalmente faço são frutas que a gente produz aqui ou algumas frutas orgânicas que a gente acha aí pelos amigos, né. Que legal, muito bom. E você tem conseguido manter, assim, sua vida aqui fazendo esse serviço ou você tem outra coisa que você faz junto? Não, não. Hoje eu vivo só da agricultura Uhum. e do kombucha, Ah, que legal. né, então o morango ele é sazonal, Sim. né, mas aí eu tenho também um pouco de framboesa, tem Uhum. banana, tem outras frutas E você tem que vão você vende na barraquinha do produtor rural, né? então, até o ano passado eu estava assim, na Ah, feira noturna, sim. mas aí, os eventos de final de ano, eles mudam muito o público. E Hum, aí fica difícil, porque uma pessoa que gosta do sossego, da paz de Guararema, quando chega final do ano, o que acontece? Vem gente demais, e uhum, aí o público se afasta. uhum, Então, eu prefiro divulgar para as uhum, pessoas virem aqui no Recanto, né, vem aqui, compra, curte a paisagem, faz uma fogueirinha, sim, né, então eu prefiro que as pessoas venham fazer o turismo rural aqui sim. no sítio, Ah, né, que daí colhe o morango, toma o kombucha, sim. tem o mel, Ah, então boa faz um ideia. turismo rural que é melhor. Legal, boa ideia. Até um tempo atrás você tinha uma pousada, né? Mas aí você decidiu parar de ter pousada ou você ainda... Sim, eu desativei a pousada Uhum, porque desativei no final do ano passado, em novembro do ano passado. uhum, Eh, que eu prefiro me dedicar mais à agricultura, né, uhum, porque eram várias áreas aqui. uhum. Produzia pão, né, que é o pão sem Eu lembro, glúten, é muito né. bom. Uhum, Então produzia pão, tinha pousada, tinha as terapias, tinha várias áreas, uhum, mas é muita coisa para eu tocar sozinha. é. Então E eu até hoje falei: você é sozinha? Ou tem... "Continuo". É, nossa, Né, eu tenho aí bastante coisa. um parceiro no mel, né, Uhum, que ele cuida do mel, uhum, e estou fazendo uma parceria também para a questão dos morangos, uhum, mas, assim, não é diariamente, sim. né, então vai me ajudar nas vendas, vai me ajudar em outras coisas, né, Uhum, mas, diariamente eu não tenho ninguém que fique aqui. hum, Então eu é, estou em busca, né, de alguém que queira fazer essa parceria, mas é mais delicado, né, são várias coisas pra gente. requisitos, né, talvez. Requisitos. Mão É. de obra hoje é uma coisa que tá meio difícil. É, o que eu tenho ouvido falar muito aqui em Guararema é a questão da mão de obra é difícil mesmo, muita gente reclama disso, né. Sim, O pessoal acaba pegando pessoas de fora, mas aí pessoa de fora para vir trabalhar aqui é complicado, né. sim. Teria que morar aqui, aí não sei, enfim, é tudo um complexo, né. É, eu tô buscando é a automação mesmo, Automação. né, Uhum, então o quanto mais eu puder facilitar com equipamentos, uhum, melhor. sim, Né, tem coisas que não tem como. sim. Você fazer a limpeza das folhas do morango tem que ser manualmente, Hum. né, porque diz até que tem inteligência artificial e os drones para fazer isso, É mas mesmo? também o custo vai ficar como, né. É, Então eu estou no artesanal, a kombucha também é artesanal, uhum, mas tem a automatização dela. uhum, Então estou investindo nesse ponto, né, para uhum, facilitar a minha vida. Para eu colher o morango e hum, levar para um ponto de venda, uhum. eu perco muito, Ah, porque o morango é uma fruta sensível. sim. Então, qual é o melhor meio? Trazer as pessoas para colherem e ter a experiência Ah, de colher. sim, sim. Então, a produção nossa, ela é no alto, justamente para facilitar a manutenção, né, o Uhum, cuidado dela e para facilitar a colheita. sim. Então vem gente de tudo quanto é lugar para colher, porque nós temos em Atibaia, tem morango também, Aham. mas não é orgânico. Ah, é o Então o meu diferencial aqui aqui. é exatamente, você colhe e é orgânico. Que legal. É uma experiência legal, né, diferente, né. A pessoa Sim, vem, já
participa, né? Faz parte do meio ambiente aqui, né? Sente, né? Na prática, né? Sim. Legal. A nossa ideia aqui é justamente ser autossustentável. Uhum, Então, quando eu comecei o sítio, de uma forma geral, uhum. né, tinha as abelhas, então eu ajudei a cuidar delas. Aí nós plantamos a astrapeia, né, que são essas folhas Ah, largas, você né. lembrou do nosso Astrapeia. Lembrei, Legal, legal. então, a astrapeia, aí, assim, eu fui fazendo um ciclo. Uhum. Então, plantei a astrapeia para cuidar das abelhas. Aí tinha o cultivo das outras plantas, o morango precisa de polinização, Hum, as abelhas ajudam essa polinização. uhum. Aí eu tenho a energia solar que a gente Ah, você tem colocou, de tem placa fotovoltaica? fotovoltaica, Ah, que legal. né, coloquei umas plaquinhas lá embaixo, então ajuda também. Uhum. A captação da água e Hum. várias coisas. Eu tenho biogás, Ah, o biogás, ah, né, legal. então E funciona bem? Porque eu lembro que faz muitos funciona. anos que você comprou, né? Tem eu acho que uns 6 anos 6 mais ou anos. menos que eu comprei. E ainda funciona 100% normal. Funciona muito bem, mas é Legal. um conceito diferente, É? né. O biogás, o que eu tenho, ele é equivalente a 3 botijões por mês. Só Hum, que não é aquela questão, você ter o gás armazenado uhum. ou você ter a produção diária, Hum, né, porque ele tem lá uma bolha, né, essa bolha eu uso de manhã, vamos dizer que eu use metade dela de manhã, então ela uhum, vai gerar para eu fazer o almoço. uhum, Aí ela gera para o café da tarde e gera para janta. uhum. Se eu quiser fazer as 3, 4 coisas ao mesmo tempo, não tem gás suficiente. Ah, Isso, entendi. isso. Não, filha, não. Então, mas assim, você tem que fazer as coisas de forma bem compassada, assim, Compassadas. mas tem dado certo. Dá certo, é só você se programar Aham, para que ela tenha gás suficiente para você fazer, legal. né. Então, todos os dias tem gás, você nunca fica sem, Ah, que legal. mas você tem que usar assim, dá para você fazer um almoço, Uhum, mas não dá para fazer o almoço e o café da tarde junto, por causa da quantidade de gás, né, entendi, não gera o suficiente, entendi. Ah, então você é praticamente autossustentável, quase. O que praticamente. falta, assim? Energia elétrica, talvez? Não sei. Olha, a minha rede é ligada na rua, Na né, rua. Uhum. então eu teria que fazer um híbrido, Hum, né, para poder, né, ter a questão das baterias, para não ficar sem sim, luz quando acaba a luz de todo mundo, sim. então tem essa questão. Uhum, E, assim, nem tudo se produz no sítio, né, então é sim, legal sim a questão das trocas que a gente faz, sim, sim, né, é muito importante porque, vamos dizer, igual o cambuci que você me trouxe, eu sim. não produzo cambuci aqui, Aham. né, porque o cambuci é uma outra, ele precisa de um outro Outro ambiente. ambiente. Aqui é mais alto, né? Aqui ele Teria ele que é ser. propício para morango, O morango é o propício morango na. precisa dessa altura, Sim. mas para o cambuci já não É, o meu não cambuci, ele tá desenvolve. num lugar um pouco mais baixo mesmo, mais perto da água, assim, né, do brejo. Sim, Então ele tá indo bem. Para quem não sabe, nós temos aqui em Guararema um grupo de troca, seriam trocas voluntárias, conscientes, né, que a gente chama Quintal da Horta Compartilhada, na verdade é compartilhar, né, é compartilhar. que é bem bacana, né, que a gente tenta, né, pelo menos uma vez por mês, nos reunir presencialmente e cada um leva o que o que sobra às vezes você tem um pedaço de terra, né, sei lá, um pé de abacate, por exemplo. Você não consegue consumir o abacate inteiro, todos Todos os. os frutos. Então você acaba distribuindo para os vizinhos, né, enfim. Então aí essa é uma ideia legal, uma oportunidade legal de cada um leva um pouco que tem. E acaba não sendo só isso, né, mas trocando ideias, conhecimentos, muda sementes, né? Eu já peguei muita Sim, semente, muitas mudas de coisas diferentes. Então, assim, é uma ideia que a gente fez aqui na cidade de Guararema, mas quem estiver assistindo aí, tiver ser de outra cidade, vocês podem fazer uma coisa parecida aí no seu bairro ou, enfim, na sua cidade, que é uma forma de a gente se ajudar, né, e não ficar dependendo tanto, assim, desse sistema que acaba sendo, grande parte, detrimental para o planeta, né, exato. infelizmente, né. E é uma coisa que pode talvez até se esticar aí pra ampliar para outras cidades, porque Sim, tem as reuniões e tem uhum, coisas que Guararema não produz,
sim, Então, de repente, nós temos aqui muita produção de morango, muita produção de cambuci. O sim. pessoal de lá tem muita, sei lá, alguma fruta, alguma coisa, né, Diferente, né? diferente, É, fala com a gente, né, que sempre dá para fazer o compartilhar. exato. Porque mesmo o kombucha eu faço com as frutas, então dá para trocar? Dá para trocar. Tudo que Uhum, você tem para oferecer é sempre bem-vindo, né, é uma coisa bem sim, gostosa e amplia, né, essa questão da gente ter uma qualidade de vida sem ter que ser o dinheiro, exato. né, que as trocas, ela não é pelo valor, quanto custa um kombucha, quanto custa um cambuci, Isso. é pela coisa, eu tenho, eu quero, né, o que você produz, vamos trocar? Vamos Hum. trocar. Sabe que eu vou falar uma coisa assim que eu tenho pensado, né, também estudado, que eu acho que é importante a gente trocar essas ideias, né? Sim, É, muita, assim, é um artigo que eu li, eu não vou dizer que eu sou expert, que eu sei disso, né? Mas me trouxe aquele alerta e um questionamento, né? Sempre é bom trazer o questionamento para as coisas, né? Que diz assim que é um artigo que fala sobre o mito do escambo, né? Que a gente tem essa ideia que antigamente, né, antes da invenção do dinheiro, as pessoas trocavam fazendo escambo. O que é o escambo? Acaba sendo um sistema de troca, né? Você dá um valor para aquilo que acaba sendo forçado a dar um valor para aquilo que você tem para poder trocar com o outro. E a ideia que se tem, assim, vamos dizer assim, como um senso comum, né? É que é uma coisa natural do ser humano, né? Sempre fez isso. Só que em termos de evidências arqueológicas e até evidências, como é que fala? Antropológicas, né? De estudos antropológicos, não tem. São muito poucos povos que fazem isso. A maioria dos povos, na verdade, eles viviam nessa coisa de compartilhar mesmo, porque a base da natureza, se a gente vive num lugar que a gente sabe lidar com o meio ambiente, é tudo em abundância, né? sim, Se tem um pé de jabuticaba, é muita jabuticaba que dá, né? Assim como eu falei com abacate, enfim, com todas as outras frutas. Então, essa coisa de escambo, na verdade, pelo que eu li, ele veio depois da criação do dinheiro, porque a nossa cabeça começou a dar valor às coisas, né? Isso vale tal tanto, isso vale tanto. Então, aí depois, porque aí vamos trocar com o dinheiro. Isso é uma questão, enfim, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas basicamente a civilização criou essa ideia de dar valor às coisas. E uhum, sendo que os povos não civilizados já não tinham essa mentalidade de dar valor, né? Porque no final das contas, se você começa a dar valor às coisas, você começa a dar valor até a coisas que, por exemplo, eu posso vender meu corpo. Só que o meu corpo não tem valor, hum, é a vida, né? a vida. Tem gente que vende o filho, Pois é, né? menino. É umas coisas bem bizarras. Enfim, mas é por isso que a gente tenta sempre estudar essas coisas e eu acho que a Regiane é um exemplo assim, de pessoas que começam a se preocupar por essas coisas, começa a fazer alguma coisa sobre isso, né? Uhum, Você decidiu, você trabalhou com várias coisas, mas você acabou, não sei se foi uma decisão ou se foi meio que o Dharma, né? Não sei, uma coisa sim, inconsciente que te trouxe para isso aqui, que é o seu, vamos dizer assim, o seu propósito da vida, né? Você trabalhar com a terra, né? sim. Viver com a terra, né? É, com certeza tem uma consciência maior que guia a gente, que Isso, senão seria uma coisa assim aleatória. é isso. E toda a minha vida ela foi pautada nessa consciência maior, que você pode Uhum, chamar como Dharma, Deus, o que for. uhum, Mas eu acredito que se eu não tivesse esse direcionamento de uma inteligência superior, eu uhum. estaria assim perdida, né, Hum, numa questão, eu não teria desenvolvido, não teria focado numa hum, situação. Então, eu sempre considero, né, eu peço que uma consciência, né, que essa consciência me mostre o caminho, que guie também os uhum, meus passos, uhum, porque para que eu esteja no fluxo e que eu consiga ter sabedoria para saber o que é o meu caminho, sim, né, porque eu posso escolher ser taxista, mas quantos problemas eu tenho sendo taxista? hum, Eu posso escolher estar aqui no sítio, mas se essa inteligência maior, ou Deus que seja, se Deus não quiser, eu não colho, né? Porque uhum, você sempre tem que considerar que nós somos um todo, né? Nós hum. estamos todos interagindo. E por mais que tenha dificuldades, né, no caminho que você foi, né, Sim, parece que as coisas fluem,
né? Quando você Fluem. sente que tá certo, né? Sim, Parece que as sim. coisas vão dando certo, né? E o termômetro é interno, Isso. né, porque quando você vê uma planta dando flor, o fruto que vem bonito, você sabe que você está no caminho certo, porque Uhum. senão a planta não ia estar, compartilhando, né, com a Uhum. gente. Os animais não estariam aqui. E, como a gente conversou, Deus dá em abundância. Hum. E ele os 10% ali que você perde com não é perca, né, Com os bichos, né? com Comem as frutas. os bichos veem a passarinhada que você escuta aí. Então, Uhum. aqui é uma ilha, vamos dizer assim, de alimentação para todos esses bichos. Sim. Então, Deus me dá para os pássaros, deixa para os micróbios, deixa para Hum. todos. Exato, Então, essa abundância é assim, você não consegue controlar. exato. É essa inteligência maior mesmo que rege tudo. E eu percebo que eu estou no caminho certo quando as coisas estão fluindo. Quer ver, eu vou fazer uma pergunta para você, que eu tenho conversado com várias pessoas que têm esse problema, que é a questão Uhum, das formigas cortadeiras. Você tem esse uhum. problema aqui? Então, o que que é a formiga? Hum. Ela vem avisar que a terra está ácida, Ah. né? Então aí você percebe. Quando você olha para a terra, você vê que o remédio nasce do seu Hum. lado. Uhum. E também as próprias plantas avisam que a terra tá faltando tal nutriente, está muito ácida, está muito seca. Uhum. As formigas cortadeiras, elas vêm te falar que a terra, além de estar ácida, é uma terra sem cobertura. Hum. Então ela derruba as folhas para poder cobrir a terra, Uhum. né. Então isso daí ela vai, É uma né, função natural da formiga, né? faz De parte. ela acaba cortando e colocando debaixo da terra e aquilo ali, ela vai, pelo que eu estudei, né? Ela cultiva um cogumelo lá, um fungo, né? Que ela É um come, fungo. um fungo. Mas eu imagino que não é só o fungo que é o resultado disso, mas deve ter muitas substâncias boas ali que ficam embaixo da terra, acaba virando adubo para as plantas também, né? Sim, sim. Ela Então, acaba nutrindo, porque não seria uma coisa natural se ela devastasse tudo, uhum. né. Então ela estaria cavando o próprio cemitério dela, né. Exatamente, Então exatamente. ela vem, ela poda, não são todas plantas que ela poda, Hum. né, então são plantas específicas que normalmente não são daqui, Uhum. né, ela pega muito as plantas exóticas, Uhum. então ela vai, corta tudo, Uhum. né, porque aquilo ali tá em desequilíbrio. Sim. Então ela vem te mostrar: "Olha, isso daqui não tá legal". A mesma coisa do picão, né, tem aquele picão preto e Que tal, gruda na roupa, né? gruda na Aham. roupa, aquilo ali a terra tá muito ácida, Hum. né, então tudo se você É olhar um indicador de alguma coisa. é o indicador. É. E aquele quebra-pedra, né, o quebra-pedra nasce até num vãozinho, assim, de concreto, Hum. porque a pessoa que é dona daquele lugar está precisando daquele E é remédio. um baita remédio para Então, muita coisa. É. tudo nasce perto da gente, Uhum. né, então, igual essa plantinha que nasceu aqui na A fogueira, fogueira que está eu vou desativada. ter que descobrir o que que ela é e o que que ela faz, Aham. para a gente poder saber como que anda a saúde, não só minha, como do espaço, Sim, sim. Legal. né, então Então, assim, a solução, por exemplo, como eu comecei com as formigas, né? uhum. A solução seria tentar entender como que tá a Terra e tentar corrigir isso, Sim, equilibrar a terra, equilibrar a Terra. porque quando a terra está bem equilibrada, a formiga não aparece. Hum. É uma interação, Uhum. né. O cupim também, ele nasce porque a terra está muito ácida. Uhum. Depois que eu comecei a cuidar da terra, eu não tenho mais cupim. Hum. Eu conheci um cara que ele fala assim que o cupim é como se fosse espinha, né? Que É é um semelhante. sinal que tá alguma coisa errada na terra, né? Exato, é uma É, terra muito ácida também, porque sim. é muito semelhante ao à formiga, Uhum. né. Ela está no ambiente ácido, ela vai fazer essa produção aí, criar o cupinzeiro para te mostrar: "Ó, evidentemente estou aqui Então a ideia cuidando". é plantar bastante coisa, ter bastante variedades, né, de plantas, né, para que a Sim, terra, para que cubra, que as folhas cubram ali, né. E sim. aí muita gente faz o contrário, né, a pessoa às vezes tem uma chácara que, comprou, vou morar em Guararema, comprei uma chácara, a pessoa deixa só grama, aí quando tem um pé de fruta, se é que tem, né, caiu as folhas ali, vamos limpar e bota fogo, né, eu vejo muito É, isso, né.
Olha, o fogo, quando é um ambiente controlado, você usa as cinzas como potássio, né. Uhum, uhum, Tem plantas que elas precisam, né, de uma terra com rica em potássio, hum, mas quando você tira toda essa vegetação, você está desequilibrando, uhum. porque é um ciclo, né, a planta, ela vai se alimentar do próprio própria pessoas falam sujeira, mas não é sujeira, folha Os é folha, resíduos, né? né, É, são resíduos. sim. Esse resíduo, você tem um gramado, tá ótimo. Cortamos aqui, mas tudo que a gente corta, a gente leva para a horta, Hum, né, então faz lá a decomposição, mesmo nos canteiros onde tem alface, tem essas coisas, a gente coloca essa grama uhum, entre as plantas, para que a hum. terra não fique descoberta. Você tem composteira aqui também? Tenho composteira também. Ah, E interessante. o próprio biogás também é uma Já é uma forma forma de gerar, exatamente. né, Aí que no final do biogás acaba sobrando um resíduo ali que você usa. O isso, resíduo seria o quê? Um fertilizante? churume, Ah, um chorume. tem o churume, que é um fertilizante, Uhum. eu misturo ele com água e rego todas as Os plantas morangos. aqui, os morangos, Ah, as frutíferas, o que tiver aí a gente hum, distribui. que legal, muito bom. Então aí, tá vendo? Às vezes a pessoa pensa, eu quero ter uma terra no interior, quero. Mas a pessoa, não adianta vir só e querer plantar, você tem que ter um certo estudo, porque tem muitos desafios, né? Muitos. As formigas são um, enfim, tem várias coisas. A terra, às vezes você tenta plantar uma coisa e não dá, né? Então você tem que tentar entender o mínimo, né? E esse negócio de jogar veneno, né? É uma coisa ultrapassada e tem muitos estudos já que provam que dá para ter uma plantação boa, de qualidade, orgânica, né? Sem veneno, né? Então tem Mas aí tem sentido. uma coisa muito importante, Uhum. a mesma coisa que você faz de colocar veneno para matar uma formiga, é o que a pessoa faz com o próprio corpo quando toma remédio. Ah, sim. Porque qual é a saúde? Uhum. É você ter um corpo forte, você se alimentando bem, Uhum. trazendo, observando o seu corpo, Uhum. né, o que que tá com dor de barriga, por que que tá com dor de barriga? É Uhum. alguma coisa que você comeu, então o seu corpo está em desequilíbrio. Uhum. Então quando você vai, toma um remedinho para dor de cabeça, um remedinho, 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 você está remediando, você não está curando, Uhum. né, então o Exato. corpo, nós todos estamos dentro desse desse todo, Uhum. né, então cuidar do corpo, cuidar da terra é semelhante, Um reflete o outro, né? Se um se reflete o você cuida de outro. si e cuida da terra, um ajuda o outro, na verdade, né? Exato, você Hum. está num ambiente que você está, assim, convivendo, né, com todas essas situações, com os bichos, com as formigas, com as plantas. Você vai achar formiga aqui? Vai, com certeza, porque Uhum. ela faz parte. Uhum. Só que ela não está devastando, porque ela está em equilíbrio. Uhum. O nosso corpo tem as bactérias boas e as ruins. Se Uhum. você come alguma coisa que mata as bactérias boas, você vai ter uma desbiose, né? Vai ter Uhum. um problema. Você vai ter que tomar um probiótico para ajudar. Você vai Uhum. pôr um chorume na planta, Uhum. entendeu? Exato. Por isso que é bom tomar o kombucha. E coisas Exatamente. assim, desse tipo, né? Fermentados, né? Orgânicos, de preferência. Sim. Os fermentados, eles são coisas assim muito Ó, antigas. o kombucha aqui. Aí sim. Então, eh, os fermentados, eles sempre foram uma alternativa para a gente ter, o alimento fora de época, né. Então, você faz o kombucha, ele está ali, ele vai continuar fermentando, produzindo gás. O chucrute, o kefir, Uhum. todos eles são uma forma de fermentação Uhum. e traz muita saúde. Por quê? São todos probióticos. Sim. São várias, cepas, né, são várias, culturas diferentes que elas vão complementar o teu corpo. Uhum. Então, você teve que tomar um antibiótico ou comeu alguma coisa que não estava legal, não foi bom para o teu organismo, toma um probiótico, Uhum. que daí você vai estar equilibrando. Porque hoje você vai no médico, eles te dão muito antibiótico, Uhum. mas nunca te dão um probiótico. Uhum. Então, isso daí é uma forma de você começar a equilibrar o teu corpo para ter mais saúde. Sim. Muito bom. São reflexões que a gente precisa fazer, porque, por exemplo, a gente mora. O nosso tema sempre é a Guararema e região, né? Como que Uhum. é viver aqui. E você vê que aqui em Guararema tem muita farmácia.
né? Demais. Praticamente a cada esquina, né? Uma farmácia. Tem E demais. como pode, né? E você vê que elas não estão sempre vazias, elas estão sempre com movimento. As Sim. pessoas vão muito. E também vai para Santa Casa, vai para o CESAP, tá sempre cheio, né? Uhum. Então, assim, a saúde das pessoas, alguma coisa não tá certo, assim. Poderia estar melhor, vamos dizer, né? Sim, E pode. talvez se tivesse esse conhecimento, né, de cuidar melhor da terra, comer coisas mais orgânicas, mais variedades de coisas, ter essa questão da preocupação com as próprias bactérias, né, que a gente às vezes tem essa mania de querer matar tudo, né, vou matar, compra aqueles sabonetes, mata 100% das É, bactérias. Isso aí é é ilusão. ilusão, né, É e ilusão. acaba... Porque é o entendimento mesmo de que todos nós estamos interagindo, Uhum, né? Não dá para você, vamos dizer assim, se o seu corpo parasse de ter as bactérias ruins, você nunca saberia o que está em desequilíbrio. uhum, E tudo é equilibrado. uhum, Até a questão do bem e do mal, né? Que tem o yin e yang, uhum, eles estão em equilíbrio. sim, Então, se o seu corpo, você está tendo dor de cabeça todos os dias, tá, dor de cabeça vem da onde? Do fígado. uhum, O que que o fígado faz? Então vamos começar desse princípio, sim, né? Vamos analisar o que está acontecendo no corpo para saber a causa, né? Porque a doença, ela acontece no seu ambiente, depois o corpo dá o alarme. sim, Então, voltamos a falar da qualidade de vida, né? uhum, A qualidade dos seus pensamentos, a qualidade das coisas que você come. As pessoas falam: "Ah, o orgânico é caro". uhum. Tá, por que que ele é caro? Ele fica 3 vezes mais na horta, né? Você tem lá uma plantação de alface que é o convencional, e em 1 mês você colhe. E, O e, orgânico são 2, 3 e o meses. orgânico parece que também tem mais mão de obra, né? Mais trabalho, né? Tem, porque ele fica mais tempo na terra. Sim. Então, quanto mais tempo você fica mexendo na terra, mais mão de obra você precisa, Uhum. né? Então, é compatível, né? Você tem 500 pés de alface. Agora, se você faz 500, é uma leva só, você tem aquele direcionamento. Agora, no equilíbrio, a natureza não é uma coisa só. Uhum. Ela tem de tudo. Então nós temos as plantas amigas, as plantas inimigas, as plantas de proteção, né? Se você vai ver ali no morango, você tem a capuchinha embaixo do morango, tem as pimentas do lado de fora. Por quê? Conforme bate o vento, bate nas pimentas, não deixa os insetos entrarem. Eles Uhum. fogem dali, Uhum. né? A capuchinha é um alimento para as outras plantas, os outros bichinhos que estão ali. Uhum. E também chamam as abelhas. Uhum. Então você tem, né, uma cadeia, é uma interação, né? O corpo está interagindo com a natureza, os pensamentos estão interagindo com esse todo, né? Tá tudo Então não é só interagindo. você preparar a terra, jogar lá sei lá, um nutriente qualquer lá que eles usam, né? Aquele 10-10-10, né? Isso. E pronto, aí planta lá e pronto. Não é só isso, né? É todo Não, um... Se você fizer isso, tem muita gente que faz, mas assim, é mais rápido e fácil e mais barato e mais lucrativo em termos assim porque o mercado está voltado para isso, né? uhum, Agora, a questão do orgânico já tem todo um esquema, né? Todo isso que você falou, todo esse estudo, toda uma preocupação maior, por isso que acaba sendo mais caro. Então, e eu penso também a questão de ser mais caro, né? Ah, mas você prefere pagar um pouco mais caro numa comida e prevenir, né? Uma saúde sim. que depois você não vai precisar comprar tanto remédio, ou você compra um alimento qualquer aí que é mais barato, mas depois você vai ter que ficar doente, né? Você come o lanche e toma um antiácido junto, né? Pois é, exatamente. Então, é assim, tudo tem seu preço, vamos dizer Exatamente. assim. Quando você paga um alface que tem ali, né, os seus nutrientes, ele teve que lutar para crescer, ele tem muito mais nutrientes do que um alface que é um isopor, né? Uhum. Você vai no mercado, você pega uma fruta que ela não tem sabor. É, Ela pode ser bonita, mas é um isopor. sim. Então ela não vai te nutrir, ela não vai, ajudar você a manter o seu corpo saudável. Uhum. Então, sim, é aquela coisa, você se alimentou, você vai ter
uma coisa boa para o seu corpo. Se você se alimenta com coisas ruins, você está perdendo energia e vai ter que suplementar, vai ter que colocar antibiótico, vai ter que ajudar ele de outra forma. Sim. E os remédios, suplementos, essas coisas são caras É. e não tem sabor, É. né? Então, quando você come um morango orgânico, você tem o sabor, você tem o cheiro, a textura, é outra É coisa. outra coisa. A experiência é outra. Não dá para, não tem como você comparar, né? É uma questão de você estar vivenciando aquilo. Muita gente acaba indo para esse lado depois que fica doente, né? Bom, se eu for retroceder 30 anos, Foi mais ou menos isso, foi né? mais ou menos isso. Porque há 30 anos atrás eu era diretora de mídia. Olha. Eu vivia na correria, na muvuca mesmo, né? Aquela coisa que era só um número, né? Eu não tinha qualidade de vida nenhum, era trabalho, é uma engrenagem, é uma engrenagem. Então eu sei o que é viver dessa forma. Quando eu tive a oportunidade de mudar de vida, aceitei de imediato? Não, eu também eu fiquei. São Paulo é muito barulho. Quando eu vim para esse falta de barulho, que é o som da natureza, eu estranhei. Eu tive o meu tempo de adaptação. Uhum. E eu também tive o tempo de começar a entender a natureza, né? Foi gradativo. Nada é assim, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu já sou outra pessoa. Não, é um aprendizado, É aprendizado. né? Então, muitas coisas vêm dessas trocas, das conversas que a gente tem, de saber como que uma planta cresce, como que um animal se desenvolve, como que os animais procuram a gente, né? Porque é uma interação, né? E eu fui aprendendo gradativamente. Hoje eu estou com o quê? Estou com 60 anos, eu não tomo nenhum remédio. Olha só. Beleza. Então é só o magnésio, que as nossas terras são fracas, né? As terras do Brasil não têm tanto magnésio. Então você tem que suplementar essa questão do que não tem na terra, não tem como você conseguir, né? Mas são coisas completamente diferentes. Eu não tenho dor de cabeça, graças a Deus. Aí estão, né, todos os órgãos funcionando, Beleza. não uso óculos, Olha só. né? Então é uma outra coisa, Sim. né? É você viver bem o hoje, Isso. né? Então eu não tenho que me preocupar com quando. Não, porque eu estou cuidando do meu corpo hoje, né? Eu cuido do meu corpo, cuido da natureza, do meu entorno. O ar de Guararema é maravilhoso, está entre os 3 melhores do país. Então, Por enquanto, né? por enquanto, espero que não tenha muitos. Mas assim, a indústria propriamente não pode ser construída aqui do lado, né? Sim, sim. Então, talvez tenhamos vizinhos, mas não Não sei tão. se você ficou sabendo, mas tava tendo um projeto de criar uma usina de geração de energia por diesel, tipo, Deus me aí em livre. Caçapava, né? Que é perto, que se for ver é 60 quilômetros de Sim, Guararema. Então aí fizeram lá um grande barulho, um movimento e parece que deu certo, parece que não vão mais fazer. gente, Ainda bem. mas a R$ 8 o litro do diesel seria mais caro que a eletricidade. Pois é. Que coisa. Não, é umas coisas, a gente não sabe, não dá para saber, né? Não, por que que não faz com a captação solar ou faz aí magnetismo, né? Já não tem as gerações? Tem inúmeras formas de gerar. É. Antigamente não tinha o dínamo, né, que é com atrito, já não Sim. tem não sei se é Japão, na China, que você só de andar você já está gerando energia. Ah, sim, sim, sim. Então, Umas estradas que você vai pisando e vai gerando energia, né? exato. É interessante. Então não há necessidade de queimar um combustível para gerar outro, É, né? O próprio movimento do corpo já gera energia. exato. Tem muita coisa aí que dá para fazer diferente, né? Com certeza. Bom, uma última pergunta, só Sim, para claro. finalizar. Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, no planeta, o que você mudaria para melhorar? Olha, mudar é uma coisa assim que vem do aprendizado, né? Eu entendo o planeta Terra como se fosse um campo de treinamento, né? Então, nós viemos aqui
para aprender as coisas, Uhum. né, de quem eu era para o que eu estou hoje, é gradativo, todo o ensinamento que eu tive, né, todo Uhum. o aprendizado que eu tive. Então, eu disponibilizaria a o ensinamento para quem quer, Uhum. né, porque não adianta eu querer ensinar alguém se essa pessoa não está aberta para entender. Então eu Uhum. deixaria mais disponível, Uhum. né, ah, como já fiz aqui algumas vezes, Uhum. na questão dos estagiários, Uhum. questão de pessoas de outros países que vinham para cá, Uhum. justamente para a gente fazer essas trocas de conhecimento. Uhum. Então eu deixaria mais disponível, facilitaria para as pessoas terem o conhecimento, Uhum. né. Então, mas você ter o conhecimento e você usar o conhecimento é uma opção. Então, eu facilitaria essa situação. Você tem algum canal, alguma coisa assim que você divulga ideias, Então, eu tenho pessoas, só meu Instagram, no Instagram? né, mas, estou estruturando, Uhum. né, para poder fazer alguma coisa no YouTube. Ah, legal, legal. Mas assim, é mais direcionado ao cultivo e à produção de Ah, mas já é kombucha, né. bastante coisa, né? Já é uma coisa Já, já. importante. E você pode ir depois também aumentando, né, não sei, expandindo, né, começa com isso, Sim, né. sim. Mas aí eu não posso, eu tenho que me policiar para não ficar de novo com um monte de coisa, senão eu É, saio do tá foco, certo. né. É isso. Então, Então é isso aí. essa Então se alguém quiser vir visitar seu espaço, seu sítio, como é que faz? Tem que entrar em contato? sim, Como eu que trabalho bastante com agenda, porque aham, como eu trabalho sozinha, eu sim. tenho os dias certos de visitação, Uhum, né, porque existe, assim, uma sequência de coisas que eu preciso fazer para que tudo isso daqui ande, sim. né. Então tem os dias de visitação, é só agendar com antecedência e Uhum, tranquilo, dá para receber, de até 10 pessoas. legal. Então eu vou deixar os seus contatos no na descrição do vídeo, Legal. e é isso. Então, foi um prazer, muito obrigado. E eu também agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e Isso ter aí. essa oportunidade aí de, mostrar um pouquinho da vida da gente, né, que a gente vive aqui no mato. É isso aí, valeu. Até a próxima. Obrigada, obrigada.